Estamos aqui para mais um episódio de muita conversa, bate-papo, na tentativa de trazer mais conhecimento para vocês, né? E para a gente também, que é sempre um aprendizado. Hoje a gente convidou duas queridas colegas, Ana Lígia e Gleice. Elas são ginecologistas e obstetras, e a área de atuação principal delas atualmente é na parte de vídeo, né, laparoscopia e esteroscopia, e elas são super especialistas na parte de endometriose, que é uma doença que está sendo cada vez mais abordada, tanto pela mídia, que era pouco falada há pouco tempo atrás, mas que agora a gente tem cada vez mais conhecimento e as pacientes procuram muito saber, né, um pouco mais sobre endometriose. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da experiência de vocês na área da ginecologia, da endometriose. Eu sou Ana Lígia, né? Sou ginecologista e obstetra, quer dizer, hoje mais ginecologista. Há 20 anos, sou formada pela UFRN. E há uns 5 anos, mais ou menos, né, Gleice? Eu acho que a gente começou a se dedicar mais para a parte da endometriose por uma necessidade, né? Porque na hora que você faz muito videolaparoscopia, se dedica muito à cirurgia ginecológica, eu sempre digo que a endometriose foi uma consequência de tanto que a gente se depara, muitas vezes de forma de surpresa mesmo, né? Com pelvis mais aderidas, que dificultavam os procedimentos cirúrgicos. E eu cheguei um dia e disse, a gente tem que entender melhor a endometriose para poder dar um melhor tratamento, ter uma melhor segurança cirúrgica nessas pacientes que muitas vezes têm o diagnóstico e que não sabem e que são pegas de surpresa. E a gente também, na hora que se indica uma cirurgia ginecológica, por exemplo. Gleice quer se apresentar, Gleice? Sou Gleice, também ginecologista. Hoje, por coincidência, 28 anos de formada. Ela tá de parabéns, hein? Eita, parabéns. E 25 anos... Um bolinho, né? E 25 anos de ginecologia e obstetrícia. E também me dedicando mais à ginecologia há um certo tempo. E como a Ana Lígia falou, a gente se dedicou mais a essa parte cirúrgica, com videolaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva. E há 5 anos que nós estamos focando mais na endometriose, justamente nesse nicho em que muito pouca gente quer enfrentar, porque realmente é um desafio, é uma batalha que essas pacientes sofrem, né, em todos os aspectos da vida. Não só aspectos de fertilidade, aspectos sociais, do trabalho, psicológicos. Então, casamento, de tudo. Trabalho, tudo aí. E obrigada pelo convite. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho mais. O primeiro de muitos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é endometriose, né? Que às vezes a gente fala muito, mas as pacientes às vezes não têm uma ideia do que é a endometriose em si. Isso. Eu sempre costumo começar falando que é endometriose, sintetizando um pouquinho para daí a gente, né, destrinchar um pouco. Mas é uma doença crônica e inflamatória, né? Então, é tempo dependente, progressiva, que acomete em torno de 10% das mulheres na idade reprodutiva. Então, esse dado realmente chama muito a nossa atenção, porque é um número... Eu até já vi estatísticas mais altas, não sei se vocês já viram, mas tem trabalhos que já mostram 20% de mulheres, né? Centros urbanos maiores, né? Isso, exatamente. E quando você pega, por exemplo, a população de pacientes com dificuldade em engravidar, você chega a ter 50%, né, de mulheres com endometriose. Então, realmente, é um número muito grande de mulheres acometidas. É uma doença que hoje, eu até me pergunto às vezes, será que sempre existiu? E eu acredito que sempre existiu, mas hoje se dá mais diagnóstico, né? Graças a Deus se reconhece mais, porque antigamente, e até hoje ainda, infelizmente, você ter uma cólica menstrual que leva para pronto-socorro, muitas pessoas ainda encaram como normal, não é isso? E um dos dados também bem alarmantes é que 20% das pacientes que têm endometriose, elas não sabem que têm a doença. É comum, às vezes, chegar no consultório e perguntar mesmo, mas viu no ultrassom, às vezes é um achado assim, mas o que é endometriose? Como é que a gente vai acompanhar? Eu vou conseguir engravidar um dia? Então, elas sempre perguntam isso, tem essa relação, né, de fertilidade com a presença de endometriose.
E aí a gente sempre diz, eu sempre até brinco com ela assim, de uma maneira, eu digo, olha, endometriose é uma caixinha de surpresa, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem pacientes que têm foco de endometriose e não conseguem engravidar de jeito nenhum, e pacientes com endometriomas gigantescos, com vários, e que engravidam com 2 meses depois. Ou, Isso, uma é caixa de verdade, surpresa é uma mesmo. caixinha. E é muito variável. O que a gente fala, que para chamar atenção, geralmente para diagnóstico, é primeiro reconhecer, né, os sintomas, como uma cólica menstrual, que vai piorando ao longo da vida, que a leva a um pronto-socorro, que faz com que aquela mulher não, às vezes, deixe de fazer alguma coisa, suas atividades laborais, ou então algum evento social. Então, esse é o primeiro dado que já chama atenção, que a gente tem que pensar realmente em endometriose. Outros sintomas associados também comuns, como dor ao evacuar, dor ao urinar, muitas vezes confundido com infecções urinárias. Né? Até saiu da mídia ultimamente com a Anitta, né? Que deu um diagnóstico depois de 9 anos. E a gente vê isso diariamente, um diagnóstico muito tardio. Porque, primeiro por essa questão cultural, né? Às vezes a mãe diz, mas isso eu já senti, eu também era assim, era normal. E às vezes os próprios profissionais também não reconhecem. E a própria mulher também se acostuma, acha que é normal. Se acostuma com essa questão de sentir dor, é normal. Isso, associado também a outros sintomas, né? Como dor na relação. A gente fala que é a doença dos Ds, né? A dor ao evacuar, dor ao urinar, dor na menstruação, dismenorreia, dispareunia, dor na relação. E isso de uma forma cíclica, né? É uma coisa que chama muita atenção para a questão do diagnóstico, é você ter sintomas relacionados com o período menstrual. Então, é meio que tá na cara. Mas, muitas vezes, pela dificuldade de reconhecer isso como alterado e também pela dificuldade dos exames diagnósticos, acabam atrasando um pouco o diagnóstico. E a gente também tem que destacar que, muitas vezes, hoje a mulher espera um pouco mais tempo para engravidar. E elas usam, né, evolutiva, e elas usam também métodos como anticoncepcionais que mascaram. E quando chega o período que ela quer engravidar, que ela para de tomar o anticoncepcional, aí vem a dificuldade. Então, ela passou a vida inteira sem sentir nada, nenhum sintoma, e de repente foi tentar engravidar e não consegue. E quando a gente vai pesquisar, já tem endometriose. E muitas vezes esperam muito tempo também para engravidar. Então, quando a paciente já sabe que tem endometriose, quanto tempo que a gente pode esperar ela nesse tentar engravidar até tomar realmente uma posição, entende? Então, eu tenho endometriose e quero engravidar. Parei meu método, vai seguir aqueles 6 meses ainda de tentativas ou a gente vai alguma coisa antes, né? Para investigar alguma coisa mais ou tratar logo? Geralmente a gente faz o mapeamento, né? Da que a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E vai ver muito dos sintomas que ela tem, porque depende também das lesões que ela tem, aonde estão localizadas essas lesões, os sintomas que ela apresenta. Se ela é assintomática, normalmente a gente espera esse tempo, ela pode tentar espontaneamente. E caso não seja assintomática, em muitos casos a gente prefere operar, então vai depender muito do caso. De cada paciente que aparece. Eu costumo muito falar para paciente, porque a gente sabe que a infertilidade é a dificuldade de engravidar depois de 1 ano. Isso. Então, você normalmente deixa o casal tentar por 1 ano, né? E às vezes a gente até evita pedir exames antes para não criar mais ansiedade e tudo. Mas a paciente sabendo que tem endometriose, a gente sempre chama atenção. Não é já assustar, não vai engravidar, não. A gente sabe que muitas mulheres que têm endometriose não têm dificuldade, elas engravidam normalmente como a população em geral. Mas a gente sabe também que é nossa obrigação já ficar mais atenta, né? Pedir alguns exames, por exemplo. Às vezes eu peço uma avaliação de trompa já, né? Aquele exame histerosalpingografia para ver se a trompa está pérvia, se não está. Porque a gente sabe que um dos fatores principais já a infertilidade é o acometimento de obstrução, né? De trompas. Às vezes já adianta um espermograma, né? Para já saber também se a parte masculina está ok, porque tem muito isso, né? A gente, como ginecologista, vê muito isso. E ainda mais a mulher sabendo que tem endometriose, aí às vezes esquece do marido também. Mas a gente sempre tem que lembrar da propedêutica básica, do casal, né? Do casal. E às vezes um pouco assim, eu costumo dizer que a gente antecipa um pouco esses exames básicos para ver se tem algum fator. Já que é um paciente com potencial de ter complicação, de ter mais dificuldade, a gente já tenta se resguardar. E às vezes ela mesma tenta engravidar bem depois, né? E a gente não tem esse tempo todo para esperar.
Também tem isso. A gente tem que avaliar cada caso, porque às vezes elas já vêm com a idade mais avançada e de repente 1 ano é muita coisa para ela. Com certeza. Depois dos 35 a gente já reavalia diferente. E Isso. quanto mais sintomas, mais inflamação, atividade de doença? Tem essa relação? Não. Né? Pois é, uma coisa A estranha. gente, né? a gente pensa, né, matemática, quanto mais, né, quanto mais foco de endometriose, mais sintomas vai apresentar. Mas a endometriose todos os não é dias assim. eu então. me assusto com isso. É incrível. Eu já tive de examinar paciente com lesões enormes, inclusive ao toque vaginal, né? Um exame simples ginecológico que a gente faz na nossa rotina. E a paciente não tem tanto sintoma. E quando a gente pede o mapeamento, né? Que no caso a ressonância ou a ultrassom com preparo intestinal, que são os exames adequados para fazer esse mapeamento, quando a gente vê, tá lá, cheio de lesão. E já tem outros pacientes que não tem, que tem muita queixa, e quando você vai realmente avaliar, são poucas lesões. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção na endometriose. Acho que a endometriose a gente ainda precisa avançar muito em termos de entender melhor como é que funciona essa bioquímica Com certeza. da doença, né? Porque Isso. realmente a gente se espanta e vocês com certeza veem isso todo dia. Cada caso é um caso que vocês particularizam mais, né? É verdade. Inclusive, até hoje ninguém sabe o motivo exato, né? Por que O desenvolve porquê. a Tem endometriose? fatores genéticos, fatores imunológicos, e a gente fica nessa. Eu digo que eu tenho esperança de descobrirem e a gente tratar a causa. É. Porque hoje, seja tratamento clínico ou cirúrgico, a gente trata a consequência, né? Que é o processo inflamatório, a fibrose, a aderência, são as lesões que se formam perto do intestino, às vezes até perto do ureter, trazendo consequências mais importantes para a função do rim, né? Do próprio intestino. Então, realmente, o que a gente trata hoje é a consequência do processo que acontece na endometriose. Infelizmente. E vocês puxaram aí o gancho em relação ao diagnóstico. Então, muita gente às vezes chega pra gente e faz, mas eu fiz um ultrassom ano passado e não viu. E a gente reitera, não é bem assim. Então, como é que a gente pode, qual é o melhor jeito da gente achar essas lesões e procurar direitinho? A ultrassom transvaginal que é feita rotineiramente, ela não dá diagnóstico. A não ser que ela tenha uma endometriose de ovário. Que o ovário é bem visualizado na ultra. Então, a gente desconfia que ela possa ter outras lesões. E dali, a gente pedir outros exames. Mas o mapeamento da endometriose, que é muito importante, né? Para o tratamento, é feito através da ressonância e da ultrassom com preparo intestinal. Ambas feitas com um profissional habilitado. Vale salientar. Isso é outro fator também que demora, né? O diagnóstico. Porque muitas vezes a mulher sente cólica, aí diz, já passei por vários ginecologistas, ele pede a ultrassom transvaginal, vem normal. Aí não, tá tudo bem. Às vezes até passa um anticoncepcional para inibir a menstruação e pronto. E aí essa mulher segue a vida sem saber que tem endometriose, sem fazer o segmento, sem tomar as providências necessárias para evitar também consequências mais desastrosas, né, a longo Isso prazo. a gente faz esse tipo de rastreamento de um tempo para cá, né? Então, assim, com certeza, como você me falou, deve ter já esse diagnóstico, só que era só ultrassom que se fazia. Isso. De um tempo para cá foi que a gente começou a alertar mais para esse diagnóstico mais preciso, até a ressonância mesmo. Não era um exame que você batia de cara até uns 10 anos atrás. E até bem pouco rotineiro. tempo, Priscila. Inclusive, eu falo isso até com os próprios estudantes lá que acompanham a gente na maternidade escola. Eu ainda pergunto assim, vocês ainda estão aprendendo que tem que fazer uma videolaparoscopia para dar diagnóstico de endometriose? E muitos ainda falam, sim, está no livro, né? Porque há bem pouco tempo... Padrão ouro. Você tem que fazer uma videolaparoscopia com biópsia para dizer que a paciente tem endometriose. Então, imagina, você tem que fazer uma cirurgia com anestesia geral, internar a paciente, para olhar lá as lesões e biopsiar para poder dizer que ela tem endometriose. Então, realmente era muito complicado, né? Hoje a ressonância, graças a Deus... Não cabe mais isso na nossa rotina. A ressonância já, junto, né, com a ultrassom. A clínica. Com a clínica, com o exame físico, né? Então, hoje a gente tem um conhecimento maior em relação a isso para poder conseguir dar esse diagnóstico. Porque imagina a quantidade de mulheres que antes tinham acesso a, de fato, chegar a fazer uma videolaparoscopia para dizer, não, você realmente, eu fui lá, olhei, vi, biopsiei... E você tem endometriose, né? E aí, deixa tudo lá.
Né? Não, você tem. Então vamos operar realmente você vai precisar, né, de um tratamento cirúrgico. Então vamos voltar para operar, porque agora eu tenho certeza que você tem endometriose. Mudou muito, né, esse aspecto também, até de tratamento. E eu acho que o avanço também do diagnóstico, né? Assim, a questão das ultrassonografias com preparo e da ressonância, que são muito operador dependentes, depende muito de quem está fazendo, né? Da experiência, do treinamento. Na maioria são pequenas lesões, não é? É muito difícil. Eu vou dizer porque, assim, eu faço ultra transvaginal e tudo, mas não é fácil, é como o Gleice falou, o endometrioma, que é um cisto de aspecto, né, com conteúdo sanguíneo no ovário, é muito fácil você ver, mas um pequeno foco de milímetros ali no ligamento uterossacro, ali na parede da bexiga, no reto, isso aí você não consegue ver nem se fosse uma paciente com preparo. Eu que não tenho treinamento específico para rastreio de endometriose, não é a mesma coisa de uma pessoa que é treinada para isso, né? Então, é importante que a gente procure os profissionais certos para fazer o diagnóstico correto, porque senão você vai estar desperdiçando seu tempo e seu dinheiro, né? Fazendo uma ultra que não viu nada, E que não vai ajudar, né? Porque depende muito, o tratamento depende também dessa questão dos focos, de onde estão, o que é que está cometendo. Mapeamento, né? Correto. Eu acho até para planejamento cirúrgico, né? Para vocês é de extrema importância. Você imaginar que você vai entrar para operar um ovário. Então, não, eu tenho que entrar com outro profissional porque tem focos no intestino ou então na parte da bexiga. Né? E isso já entra em outro assunto, a necessidade da equipe multidisciplinar, né, Rimena? Sim. Porque hoje não se trabalha sozinho com endometriose, não se trabalha. Porque você precisa de um radiologista e eu acho interessante essa troca da informação. A gente que opera também dando um retorno para o radiologista que viu a lesão antes e dizer, realmente tinha essa lesão. Às vezes até manda foto, manda o vídeo, né, da cirurgia, porque aquele dali também é um feedback para ele, para o próprio conhecimento dele e melhorar a acurácia dele, né, de ver. Então, é muito importante essa aproximação que se tem com o próprio radiologista, né? Aquele que faz a ultra ou então a ressonância. E sem falar nos outros profissionais envolvidos, né? Em relação... Já sei até de quem você está falando. Até porque eu sei, porque essa questão de trazer para você de novo, né? Sempre os vídeos, as fotos, discutir o caso, liga, olha, eu acho que aquela lesão é assim, mas eu fiquei na dúvida. E aí, e conversar e discutir é sempre válido. Eu sempre aprendo, ele também, e a gente troca informações, só quem se beneficia é a paciente. E não é, infelizmente não é todo profissional que a gente tem esse feedback. Quando a gente encontra, a gente... A gente guarda. A gente guarda, é precioso. Que hoje em dia a gente não faz nada só, né? É importante você discutir com os colegas. Certeza. Tem casos que é difícil para todo mundo. Então, quando a gente se junta em equipe em prol do paciente, vai ser sempre mais benéfico. Então, em relação... A gente falou dos sintomas, né? Então, aquela cólica que antigamente a gente dizia, não é assim mesmo, não é assim mesmo. Uma cólica importante que faz você ir ao pronto-socorro, porque você não consegue controlar com os analgésicos mais comuns em casa. Ou então dor na relação, muita dor na bexiga, ou às vezes até se confunde com sintoma de hemorroida, né? Eu peguei paciente com lesão hepática, com início de lesão hepática, por tanto paracetamol que tomou durante a adolescência inteira. Então, ela tinha muita cólica e diziam para ela que era só paracetamol e pegue paracetamol. Quando foi visto, já a função hepática já começando a querer ficar comprometida por causa de analgésico. Então, é endometriose. Olha aí. A gente já falou um pouquinho do que quais são os sintomas, como é que a gente pesquisa, né, faz o diagnóstico e vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento. Quais são as opções de tratamento? Então, todo mundo vai precisar fazer uma cirurgia? Como é que a gente deve abordar, né? Essas pacientes. O tratamento, ele é muito individualizado. Eu digo que isso é para muitas coisas na medicina. Sim. Mas eu acho que dentre as coisas que hoje eu, né, como ginecologista também, sendo ginecologista geral, trato, eu acho que a coisa que eu mais individualizo é o tratamento da endometriose. Porque vai depender do sintoma da paciente, vai depender do que ela quer em relação ao futuro reprodutivo, né? Se ela está querendo engravidar agora, se ela não tem pretensão de engravidar, se ela, o que está mais prejudicando é a questão dos sintomas de dor, onde estão essas lesões, como é que está a evolução dessas lesões, porque até isso varia, é impressionante. Tem pacientes que passam a vida toda com aquela lesão, daquele mesmo jeito, sem evoluir tanto.
E outras não, outras mesmo bloqueadas, a gente bloqueia às vezes quando concepcional. E a evolução acontece de uma forma ou de outra. Então, quando a paciente chega, às vezes, para a gente começar a falar sobre tratamento, eu digo, eu preciso primeiro conhecer como é a sua endometriose, principalmente em relação à evolução. Então, todos esses fatores levam a gente tentar achar o melhor caminho. Se seria um tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, tá? Vocês, Gleice, quer falar um pouquinho sobre o tratamento clínico? O tratamento clínico é sempre multidisciplinar, não é só o ginecologista sozinho, como a gente já havia falado. A endometriose a gente trata com outros profissionais, dentre eles o nutricionista, nosso aliado nisso aí, por conta da nutrição anti-inflamatória. Eu não gosto de falar dieta, porque dieta dá a impressão que você vai fazer e depois vai voltar o que era antes, vai emagrecer. Né? Eu digo, olha, não é dieta para você emagrecer, não é dieta. Isso é a nutrição anti-inflamatória, porque a gente já sabe hoje em dia que, dependendo do alimento, que inflamar o intestino vai potencializar a dor que ela sente. Então, eu costumo dizer, quer tratar a endometriose, vamos tratar o intestino primeiro, porque é o primeiro órgão que vai receber toda a alimentação por qual a paciente vai começar a se alimentar. Então, essa nutrição anti-inflamatória tem que ser bem orientada pelo nutricionista, também com visão para a endometriose, que a gente sabe que tem que ser um profissional habilitado, preparado para isso, direcionar, né, as escolhas alimentares, para que ela entenda que ali é um estilo de vida que ela vai ter que tomar daqui para frente. Não é uma dieta que ela vai voltar às escolhas que ela tinha antes. Outro profissional que nos ajuda muito também é o fisioterapeuta, a fisioterapia pélvica, que é específica, né, voltada para o aparelho reprodutor, para os músculos do diafragma pélvico que estão ali sustentando aqueles órgãos e muitas vezes são acometidos por lesões de endometriose e ficam recebendo estímulos dolorosos. Então, é a mesma coisa de você ir para uma academia, ficar fazendo isometria e no outro dia estar morrendo de dor muscular. Eu gosto muito de fazer essa comparação, que é exatamente isso que acontece. Essa musculatura pélvica fica sendo estimulada o tempo todo, com muita contração, e chega um tempo que ela fica cansada, espástica, dolorosa. E o fisioterapeuta vai ajudar nessa normalização dessa musculatura, né? Nos alongamentos, relaxamentos, estímulos. Outro profissional também que nos ajuda são os psicólogos, né, que precisam muito, as pacientes, da terapia psicológica, porque ninguém acredita, né, na dor delas. Dor crônica, né? É uma dor crônica e aquilo lá vem você de novo dizer que tá com dor. Lá vem você faltar de novo para o trabalho porque tá menstruado ou tá com dor. Você não quer ter relação porque tá com dor. Então, ela é incompreendida em todas as áreas que ela vai. Então, a dor da endometriose, ela é apenas a ponta do iceberg. Ali por baixo, se a gente for procurar, tem muitas outras questões, muitas outras questões mesmo que tem que ser trabalhadas e tem que ser procurado um profissional. Então, a gente realmente, para o tratamento clínico, a gente não trabalha só, como a Gleice disse. O que o ginecologista muitas vezes entra, né, com uma parcela bem importante no tratamento, é no bloqueio da menstruação, né? Que, inclusive, muitos acham que é só isso. Mas vocês estão vendo que, primeiro a gente falou nisso, foi nem combinado. Mas a importância que a gente dá para o tratamento envolvendo essas mudanças de alimentação, a questão da atividade física, né? A fisioterapia nos casos que pacientes têm realmente essa contratura, que tem até às vezes a constipação associada, é um sintoma muito comum, né? A constipação é uma paciente que vem constipada no período pré-menstrual, com distensão abdominal, e quando chega a menstruação vem a diarreia, vem a mudança do trânsito intestinal, e muitas vezes a fisioterapia pélvica ajuda muito nesse sentido, é impressionante. Cada vez eu dou mais valor aos profissionais que trabalham dessa forma e a parte da psicologia também. Então, fora isso, a gente também tende a querer parar esse processo cíclico, que a mulher sofre todo mês que ela menstrua. Então, é uma tendência também a gente querer bloquear essa menstruação.
Às vezes as pacientes têm um pouco de resistência, porque hoje ninguém quer mais usar hormônio, né? O anticoncepcional parece que está assim, mas a gente que trabalha com endometriose, a gente continua realmente usando muito, né? Tendo à mão os anticoncepcionais, os hormônios que conseguem fazer o bloqueio daquele período menstrual, porque é o que tipo, é o gatilho todo mês que tira a mulher do seu trabalho, que tira, né? Então, realmente, o uso do anticoncepcional, nesses casos, é mais para a melhora de qualidade de vida. Apesar de que nos estudos que tem sido visto, não interfere muito na evolução da doença, infelizmente. Ele entra mais como... E até porque a endometriose, ela é progressiva, né? Se a gente não fizer esse bloqueio, a tendência é piora. Ela é silenciosa e progressiva. Então, o bloqueio, em alguns casos, é necessário, né? Isso. Às vezes, você fala para a paciente que você vai começar bloqueando, fazendo essa mudança de estilo de vida também. Isso. O jeito que ela pensa, Mudando o jeito o que ela tá ambiente. mandando o ambiente, a carga de estresse, a atividade física, a nutrição, fazendo todo esse tipo de mudança. Isso. Quem sabe, às vezes, Tira. lá no futuro, a gente consegue tirar essa medicação e Essa é a ideia. Essa é a ideia. E muitas vezes até para aquelas que querem engravidar, né? Então, essa já é assim, é um dos principais tratamentos que se faz hoje para a mulher que tem o desejo reprodutivo e que ela vem nessa luta de querer engravidar, com muita cólica, às vezes não consegue ter relações. Claro que a gente também tem a questão da fertilização, né? Das técnicas de reprodução assistida, que ajudam muito, mas muitas a gente toma essa conduta, realmente, de fazer mudança de estilo de vida, bloqueio. Claro, às vezes já investigam, né? Essa investigação básica que a gente falou, que elas são a trompa, em relação ao fator masculino. E depois a gente tira o bloqueio hormonal para ela tentar engravidar. Então, muitas vezes dá certo. Ela se sente mais confiante, ela se sente mais... Ela tem a melhora realmente quando ela para aquele anticoncepcional que mudou o estilo de vida dela para tentar, né, realmente engravidar. E às vezes, quando a paciente precisa ser feita a cirurgia, né? Da endometriose, e mesmo assim, ela querendo engravidar, mesmo assim a gente já bloqueia, porque vai facilitar a nossa cirurgia. Que a gente vê a paciente que toma uso de medicamento, a gente vê a paciente que faz a nutrição anti-inflamatória na hora que está operando. É impressionante. Que é impressionante como muda. A gente tem ideia, assim, aquela cirurgia que sangra mais, que é mais trabalhosa. É bem diferente, a gente percebe mesmo. É uma pelve inflamada. A gente vê na cesárea, né? Quando a gente abre, que a gente já sabe que a paciente tem um histórico, né, de infertilidade, foi para fertilização, às vezes por causa dessa demora. E quando a gente abre, a gente já vai preparado, porque sabe que vai ser aquele ponto que tudo vai sangrar, aquele útero que está totalmente, realmente friável, né? Qualquer coisinha sangra. É uma cesárea até mais trabalhosa. Exatamente. Devido àqueles focos que, apesar de estarem adormecidos, digamos assim, estão ali. Por causa da cronicidade da doença, né? Uma hora, quando acabar ali o bloqueio, ela vai ficar reativo novamente. E uma coisa também que eu falo muito é que não é só o comprimido, né? Existem várias formas. Existem várias formas de se bloquear a menstruação. O implante, existe, né, o próprio DIU medicado. Então, não é só o anticoncepcional que vai fazer o bloqueio. A gente hoje tem várias opções. E várias opções que, às vezes, tem outras... vamos dizer, outros efeitos benéficos também. É uma paciente, às vezes, que tem a periolicose, a acne também, né, quer resolver isso. Junta uma coisa com a outra. A gente já junta o tratamento a esse outro efeito benéfico. Já tem outra que não pode usar um hormônio porque já tem tendência a ter trombose ou tem história familiar. A gente também tem um específico. Uma outra linha, né? Outra linha. Outros têm intolerância, né, a oral. Então, assim, isso também a gente acaba fazendo muito. A adaptação do tipo do hormônio, né, para as queixas, as outras queixas da paciente. E falando um pouquinho do tratamento cirúrgico, não sei se dá tempo ainda. Dá, claro. A cirurgia fica reservada para os casos, às vezes, que o tratamento clínico não surtiu efeito. Acontece, né? Às vezes a paciente tá fazendo tudo certinho, mas ela ainda continua sentindo dor e a gente chama isso de falha o tratamento clínico. Desculpa, Aninha. Existe um período de você... 6 meses não responde, 1 ano não responde? Isso, 6 meses é um tempo muito bom, que a gente usa muito, né, Gleice? Eu sempre digo assim, de 6 meses a 1 ano. Se a paciente tá bem com 6 meses, a gente pode deixar para fazer 1 ano a reavaliação. Mas não mais do que isso.
Eu já escutei paciente dizer, mas eu já sabia que tem endometriose, mas eu estava sem mexer, eu achava que estava tudo certo. E aí deixou pra lá, ela até esqueceu que tem endometriose. E quando ela me procurou, ela estava com uma lesão já, assim, invadindo o intestino, estava com sintomas quase de uma obstrução intestinal. Então, imagina. A gente tem pego muitos jovem, casos, né? jovem. E na primeira consulta eu já digo, olha, você vai ser minha melhor amiga. Nunca mais você vai poder não voltar mais, porque é isso que É acontece. muito importante esse Às vezes a segmento. gente consegue tratar, mas daqui e acolá a gente vê uma recidiva. A gente operou uma paciente esse ano, eu dei que ela era o caso controle. Ela vinha já, acho que foi uma das primeiras pacientes que eu operei, recém-formada. E a gente conseguiu mantê-la em tratamento clínico. E aí, quando foi agora, já depois, sei lá, uns 15 anos, eu acho que também um fator estresse, ela teve mudança de trabalho e muita coisa. E acabou que ela começou a não responder mais. Ela tinha dor mesmo, bloqueada e tudo. E a gente acabou realmente resolvendo pelo tratamento cirúrgico. Então, essa questão do tempo é muito relativo, né? De paciente para paciente. Quanto tempo esperar para saber que ela realmente teve falha do tratamento. Depende muito da queixa dela, né? Da questão da intensidade da dor. E outra coisa também que leva muito ao tratamento cirúrgico já direto, eu digo que são as lesões de órgão-alvo, que possam comprometer aquele órgão, principalmente o intestino e as vias urinárias. Então, se, por exemplo, você tiver uma lesão, mesmo que pequenininha, lá perto do ureter, né, que possa bloquear a saída da urina do rim para a bexiga, a gente já tem muitas vezes indicação cirúrgica. Mesmo que seja uma lesão pequena, porque a gente sabe que o ureter é uma estrutura muito, né, muito fininha, delicada, muito delicada. Exatamente. Então, às vezes, não é nem o tamanho da lesão, depende muito da localização. Por isso que a questão do mapeamento é tão importante para a questão da definição de conduta e até para o planejamento cirúrgico. E numa cirurgia vocês entram com a cabeça de limpar o que puder, né? O ideal... Eu escutava isso na residência. A gente entra para tentar limpar o que puder. Tudo redutora, né? Chamado. Redutora. E aí o ideal é que seja uma cirurgia. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Cirurgia única e curativa. E curativa. A gente defende muito isso hoje. Já foi-se o tempo de você fazer uma cirurgia para tirar o cisto do ovário, deixar a lesão intestinal e depois fazer outra cirurgia. Então, são pacientes reoperadas, infelizmente, né? Pacientes que de endometriose hoje, quando não procuram um serviço realmente especializado nisso, elas costumam fazer várias cirurgias. E o foco continua lá, ou seja, elas nunca vão melhorar. E nem provavelmente essa paciente não está fazendo a outra parte, né? A multidisciplinar. Isso. Né? Então, aquela paciente que se garantiu, que achou que ia para a cirurgia e que isso ia resolver. Outra dificuldade é essa. A gente sabe, todas nós temos a formação, né, de ginecologia e obstetrícia, e a nossa formação de cirurgia ginecológica é limitada aos órgãos ginecológicos. Só que a endometriose não acomete só os órgãos ginecológicos. Então, o que é que acontece? A gente tem que entrar com outros profissionais. Com um proctologista, acaba sendo essencial na equipe. Com um urologista, muitas vezes. Então, por isso também, mais uma vez, a gente reforça a necessidade da equipe multiprofissional também no tratamento cirúrgico. 80% a 90% das lesões são no compartimento posterior, né? Ou seja, é mais no intestino mesmo. E aí a gente precisa dessa equipe. E lembrando sempre que essa equipe também tem que ser treinada, né, para endometriose. Sim. Por exemplo, tem proctologista que formou-se normal, mas ele não tem a visão da endometriose. Então, não é a mesma coisa do que um que tenha treinamento. A mesma coisa para o urologista. Até para diagnosticar, né? Às vezes não vai conseguir visualizar, ver na cabeça dele um diagnóstico diferencial. Será que não é uma endometriose? Até um tempo atrás nem passava pela cabeça da maioria. Eles tratavam muito como câncer, né? Isso. E a abordagem invasiva, cirúrgica é sangrante, né? totalmente diferente. Interessante. Existe algum perfil, assim, mais comum das pacientes, assim, que têm endometriose? Alguns fatores de risco que são mais prevalentes, assim, nessas pacientes? Ou pode acometer qualquer pessoa, assim? Não tem, né? A gente tem um grupo heterogêneo. É verdade. Infelizmente, não tem. A gente sabe que, por exemplo, tem história familiar, né? Quando você tem história de primeiro grau, por exemplo, sua mãe ou a irmã
com o diagnóstico, você tem 8 vezes mais chance de ter endometriose do que a população em geral. Nossa, é forte mesmo. É forte, mas características em si próprias não. Tem né? a questão também da exposição estrogênica, que a gente sabe, né? Às vezes a primeira menstruação muito cedo, uma menarca precoce. Isso quer dizer, uma menarca precoce. Isso, porque também entra nas doenças estrógeno dependentes, né? Assim como o mioma. Então, acaba sendo também. E essa questão das mulheres terem menos filhos hoje. Eu acho que isso é uma coisa também que aumenta, que acaba deixando a mulher mais exposta. Né? Eu digo assim, antigamente a mulher, sei lá, engravidava 10 vezes, de 12 a 48 anos, que ela tinha uma idade reprodutiva, ela passava 10 anos ali sem menstruar. E sem ter aquela... É um fator protetivo, né? Mas seria um fator protetivo, que hoje não se tem mais, né? Às vezes a mulher tem um filho, às vezes não tem pelo nenhuma. contrário, elas esperam bem mais tempo, né? E aí a Até o doença que primeiro seria filho. inflamatória crônica, ela vai Isso. piorando. É. E é também a exposição, né? Hoje em dia a gente até comenta aqui no nossos pod que a mulher de hoje e a mulher de 20 anos atrás, ela é completamente diferente. Em termos de estresse, de trabalho, de filho, né? Todo mundo aqui, a gente sabe, a gente vive isso. Então, nossa carga de estresse é uma que era diferente não desmerecendo. Quem tem 10 filhos, com certeza tem uma carga de estresse muito grande. Mas eu acho que isso funciona também. Isso leva a esse fator de cortisol alto demais, Isso, né? com certeza. Faz a paciente ficar mais inflamada. Mas é uma doença muito prevalente no consultório. Eu acho que a gente falou sobre vários aspectos, assim, muito importantes, né? Principalmente o tratamento, ser multiprofissional, o pensar, né? Hoje em dia, você pensar na possibilidade de Isso. endometriose. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, que paciente que tem muita cólica, não vamos tratar como sendo normal. A gente só pode até dizer que talvez seja normal se a gente excluir várias outras coisas, né? Então, você que tem cólicas importantes, ou que tem uma amiga ou uma irmã, se lembre que pode ser endometriose, peça para ela consultar, né, um profissional que seja habilitado para fazer essa investigação de fato e que pense nisso. Não vamos deixar passar, né? E mesmo num lugar distante, né, que ela não tem acesso, mas é bom que um médico generalista, ele tenha essa visão também, porque é ele quem vai atender essa paciente. Sim, aqui lá no posto de saúde, Isso, né? No e ele tem atendimento que primário. pensar. Se a gente não pensar, a gente não dá diagnóstico. E a ideia primordial do podcast era justamente esse. O que a gente sempre quis foi disseminar informação para que ela chegue o máximo possível, seja na parte de ginecologia, seja na parte de pré-natal, de obstetrícia, a gente disseminar, porque são informações que pra gente no nosso dia a dia a gente não dá tanta importância porque é o nosso dia a dia, mas para uma pessoa que está lá sofrendo no interior e uma pessoa mais distante, ele escutar do podcast que ela pode ter uma solução para isso, eu acho que isso já valeu, já é válido. É verdade. Isso a gente tem falado muito hoje, né, Gleice? Eu até saí meio que da caixinha mesmo, porque era muito, né, só aquela questão do consultório. E hoje, eu sempre que me chamam, eu faço questão de ir. Evitar até coisas absurdas que a gente vê. Por exemplo, a gente pega muito paciente que sente tanta cólica e bota a culpa no útero. E aí vai fazer uma esterectomia. Isso aí é um... E não vai resolver, né? Infelizmente. Gente, esterectomia mito não que a é gente tem que tratamento da desmistificar. Ai, legal. A gente podia falar um pouco sobre os mitos da endometriose. Realmente, né? Assim, tirar o útero resolve. Será que tirar o útero foi legal, assim, não tinha pensado Isso sobre aí esse é uma aspecto. luta diária É uma que luta a gente diária. tem das próprias pacientes, dos próprios colegas médicos que acham que a solução de todos os problemas é a retirada do útero. Mas vamos raciocinar. Se a endometriose é fora do útero, por que vamos tirar o útero, né? Coitado. Então, muitas vezes, a gente já falou aqui várias vezes, tem pacientes que ainda não engravidaram, ainda querem engravidar. Então, mais um motivo da gente não tirar o útero. E às vezes troca 6 por meia dúzia. Você tem uma endometriose, vai para uma cirurgia grande, que é uma esterectomia, que às vezes pode ficar com uma dor crônica por uma e a pelve já estava inflamada. Criar ainda mais aderência. Exatamente, aderência, fibrose, vai trocar 6 por meia dúzia. É desse jeito. Talvez, isso é bem importante, né? As pessoas não acharem que vai resolver tirando o útero. E eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem importante, assim. O que é que vocês diriam para uma mulher? De esperança. Não, assim,
Nossa, agora escutei esse podcast, nunca tinha pensado nisso, mas agora eu estou pensando, será que eu não tenho endometriose? O que é que vocês sugeriam para essa mulher? E o que é que vocês queriam passar, assim, de mensagem para o público em geral, em relação ao conhecimento e à pesquisa da endometriose? O que é que vocês poderiam deixar aí de mensagem? O que a gente pode deixar de mensagem é que a endometriose, apesar de não ter cura, ela tem tratamento e você pode conviver muito bem com ela, com mudança de estilo de vida. E com um profissional especializado que tem essa visão que a gente está conversando aqui, em relação ao bloqueio da menstruação, em relação à nutrição, em relação à atividade física, estilo mesmo de vida. Importante. Não é assim a última coisa do mundo que o mundo vai acabar. A gente pode trazer esperança para essas pacientes de vida, né? Com qualidade de vida. Ótimo. Existe esperança. Né? Existe vida após a endometriose. Com certeza, porque elas ficam muito aflitas quando elas veem que é uma doença que não tem cura, né? Eu até digo assim, até tem um controle. Quando entrar na menopausa, né? As coisas... é diferente do diabetes, uma hipertensão crônica, né? Que também são doenças crônicas, que também dependem do estilo de vida. Só que, assim, a parte boa é que você é meio que autolimitada a endometriose. Apesar de, em alguns raros casos, as pacientes ainda têm algum tipo de sequela pós-menopausa, mas não é o habitual. Então, acho que essa mensagem mesmo, né? Disseminar para mais diagnósticos e mais tratamentos. E eu sempre digo, cada paciente que eu atendo, que tem um diagnóstico, eu digo, você também vai ser uma disseminadora desse conhecimento. E a gente demora muito falando para elas, porque eu sempre vejo que aquela paciente, ela pode ser realmente uma disseminadora do conhecimento para outra que está sofrendo também e que também nunca nem tinha pensado na questão da endometriose. E falando em disseminação do conhecimento, eu fiquei pensando aqui, existe um grupo de pacientes com endometriose que vocês conheçam aqui em Natal ou no Brasil? Porque, assim, é comum, tipo, gestantes, né? Existem os grupos de gestantes, existem aqueles grupos de gestantes que tem, por exemplo, trombofilia, que se apoiam, né? Que levam mais conhecimento e que acabam, uma conhece a outra, os pacientes acabam chegando para buscar mais apoio e mais conhecimento naqueles grupos. Vocês conhecem algum grupo? Assim? Aqui em Natal, não, mas eu sei que existem, né, nas redes, né, sociais, que elas se apoiam muito. Aqui em Natal também, eu desconheço. E, inclusive, a gente está sempre à disposição, né, Gleice? A gente, assim, de que a gente vestiu a camisa de defensora das mulheres que sofrem com endometriose. E sempre que a gente recebe um convite para falar, a gente vai. Ontem mesmo a gente teve uma visita de um estudante de fisioterapia, que eu achei bem bacana. Ele procurou a gente, assim, achou pela rede social. E ele tem interesse de fazer tipo uma palestra com pessoas até mais humildes. E a gente está à disposição. Ele disse, eu vim aqui achando que ia ter um não. Disse, não, você vai ter sim. A gente vai para onde você, né, determinar. E a gente já tentou fazer alguns grupos, né, Gleice? Na verdade, a gente tem esse projeto. A gente conseguiu fazer o primeiro encontro. Foi uma roda de conversa entre as pacientes. Foi um momento muito rico. Quando a gente reuniu algumas pacientes que já foram operadas, outras que estavam em pré-operatório, outras que tinham acabado de dar diagnóstico, junto com os profissionais, a gente chamou nutricionistas, chamou os proctologistas, então foi um momento bem legal e a gente pretende dar continuidade. Perfeito. Isso, muito legal. Elas estão em vários estágios, né, da doença e cada uma deu depoimento, né, do que estava vivendo e as que estavam entrando já puderam perceber como é a jornada. E eu gosto também de conversar com as pacientes que nos procuram, em que ela é a protagonista, ela é a artista principal. A gente é diretor, né, do filme. A gente fica ali nos bastidores, orientando. Quando ela cair, levanta. Não vá por aqui, vá por aqui. E para isso, ela precisa entender o que é a doença. O papel importante que ela tem como... E uma coisa que a gente aprendeu nesse primeiro encontro, que eu lembrei agora, foi um pedido delas, no final a gente pediu para elas darem sugestões, foi chamar os acompanhantes, às vezes. Perfeito. O marido, ou o namorado, ou então, às vezes, né, para poder também entender. Foi bem legal essa observação delas.
Conhecimento hoje em dia, assim, né? Com as redes sociais. O assim, que adianta eu dizer para a paciente, vá procurar uma nutricionista, vá procurar uma fisioterapia pélvica, vá para a terapia, se ela não entende o que é que Se está ela não souber a acontecendo. importância que vai ter Exatamente. isso dentro da doença dela, Ela não tem que vai. querer, ela tem que procurar por ela, então ela precisa entender a doença. Então, a gente, na nossa consulta, nós fazemos isso. Nós explicamos literalmente o que é endometriose, explicamos a importância de cada um desses profissionais para que ela possa ter qualidade de vida. E assim ela pode ser a protagonista. E a gente dá só o suporte. maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Eu acho vocês... Não sei nem o que dizer. Eu fiquei encantada. Aprendi muita coisa. Eu acho que e coisas, assim... Eu terminei ginecologia faz 2010, 13 anos. E assim, como vocês falaram, há 13 anos eu me lembro demais da minha prova de residência que a questão que caía qual é o padrão ouro para diagnóstico de endometriose? Era videolaparoscopia com a biópsia. Com a biópsia. Não é mais. Não. Então, é um avanço. Em 10 anos, é muita coisa que a gente viu avançar. E eu acho que ainda tem, né? Muita coisa. O que é que vocês acham que tem para vir por aí, assim, de novidade? Eu acho que essa parte de imunológica, Né? sobre o controle porque na hora que você souber realmente a etiologia, você vai saber tratar na causa. E eu acredito muito que seja a questão imunológica. É a imunológica, pode, quem sabe, ter uma vacina. Exatamente, que possa prevenir. Né? Aquela paciente já com risco, né? Por uma genética forte. Porque Determinada- já está quase chegando lá. Porque na hora que você entende que esse ciclo de sangramento para dentro da pelve, né? Que existe todo mês na mulher. Por que nem todas têm endometriose? Só algumas. Né? Sim. Então, a questão imunológica está muito envolvida. Porque aquilo é um corpo estranho e ela vai produzindo substâncias contra aquilo, contra ela mesma. E assim vai formando as placas e tudo. Então, quem sabe uma vacina. Perfeito, seria Olha aí, ótimo. nos próximos anos. Que bom. Maravilha, agradeço demais, foi excelente. Eu espero que nossos pacientes, e as que não são nossas pacientes, mas que vão receber essa informação, tenho certeza que foram extremamente beneficiadas e tenho certeza também que vocês estão à disposição aí nas redes sociais. Fala das redes sociais, a gente vai colocar no podcast, vai aparecer. E perguntem, viu? Elas são bem acessíveis. Elas não dizem não para qualquer Meninas, coisa. muito obrigada, de verdade. Espero que seja o primeiro de alguns convites para a gente se juntar para conversar sobre Porque outras tem coisas. outros vários assuntos. Mioma, Mas pólipo, falar de mas endometriose com as duas endometriose... sumidades aqui, está muito bom. Eu acho que foi um momento muito bom também pra gente, é sempre bom, né? Ainda mais com vocês, né? Duas queridas amigas, colegas de profissão, que a gente quase não se encontra. Eu disse no início que quando a gente separa um pouquinho da ginecologia da obstetrícia, a gente acaba perdendo a convivência com muitos amigos, como amigas como vocês. Então foi um momento muito especial. Pacientes, depois recebe outras e a gente vai indo. Maravilha. Queria agradecer também, foi muito bom, ainda mais com vocês. A gente tá aqui super à vontade para conversar, viremos outras vezes. Ótimo. Sempre estamos à disposição para disseminar isso aí. Perfeito. Tá. Joia. Valeu, obrigada, viu, Obrigada. meninas? Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.